This meeting is being recorded. Boa noite, turma. Dando sequência nas aulas teóricas da nossa residência médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje o tema é bradiarritmias. Quem vai falar para nós é o preceptor, intensivista e cardiologista, Dr. Fábio Bordim. Também horizontal nosso lá do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Peço a gentileza de deixar as câmeras abertas para a interatividade aí. E os áudios fechados. No final a gente abre para conversa, mensagens no chat, aí a gente vai respondendo no decorrer da apresentação. Obrigado, turma. Obrigado, o Bordim. Boa aula para nós. Maravilha. Então, vamos lá. A nossa discussão hoje, turma, hoje nós temos um daqueles dias que a gente tem uma aula mais tranquila, mais suave, mais leve, menos pesada, um tema mais de conhecimento geral, né? Então, não tem grandes desafios aqui na nossa discussão, mas ela não se faz menos importante por conta da frequência, da incidência que a gente tem das arritmias dentro do CTI. E geralmente elas são arritmias mais importantes e a gente não pode colocar tudo no mesmo pacotão e sair tratando todas as bradiarritmias de forma unitária, de forma comum, que eu estou dizendo isso porque o ACLS, nós vamos discutir aqui na frente, o ACLS traz um organograma que coloca todas as bradiarritmias num pacotão comum e sai tratando igual. Lá no CTI a gente tem que, por obrigação, diferenciar todas essas arritmias, justamente para que a gente não perca tempo. E perder tempo no paciente CTI e aumentar a mortalidade. Então, fazer o diagnóstico de um BAVT, fazer o diagnóstico de um BAVT de segundo grau avançado, é importante para que a gente não saia fazendo tratamento conservador nesse tipo de paciente, a gente não perca tempo de paciente mal perfundido. Então, a aula curtinha, eu acredito que em 30, 40 minutos a gente já finaliza e a gente abre depois para a gente discutir alguma situação de aplicabilidade prática, tá joia? Bom, a gente não vai ficar esmiuçando nada do sistema de condução de forma mais importante, mas isso aqui de forma básica, só para a gente ter um entendimento claro, vou colocar um apontador a laser aqui, muito bem, do sistema de condução, simples, todo mundo já conhece. O estímulo se origina no nó sinoatrial, há um alentecimento no nó AV e depois uma condução pelo feixe RIS/Purkinje. Eu coloquei isso aqui para que a gente entenda o seguinte: este é o primeiro, esse é o capitão. O nó sinoatrial é quem está no comando. A partir do momento que ele deixa de comandar o ritmo, ele passa automaticamente essa ação para o subalterno, para o primeiro subalterno, que é o nó AV. Então, existe uma sequência de focos que assumem o ritmo na eminência ou na falência do foco principal. Então, se o nó atrial deixa de conduzir, deflagrar o ritmo, ele passa a ser comandado a partir de agora pelo nó AV, com uma frequência automaticamente menor. O nó AV não assumindo a sua função, ele deixa, então, quem assuma o automatismo seria o feixe de RIS, com a frequência ainda menor, e quando há um bloqueio total, inclusive nesse feixe de RIS, quem assume a função a partir daí são as células musculares dos ventrículos. Essa situação prática é o BAVT. Então, só para que a gente entenda essa sequência, para a gente começar a discutir. Com relação a conceito simples, é um conceito bastante simplório, inclusive, as bradicardias são caracterizadas por apresentar uma frequência menor que 50. Tem que tomar um certo cuidado, que nem toda frequência menor que 50 é uma bradicardia patológica. E elas são divididas aqui, sim, em dois grandes grupos. Percebem que é mais simples, são só dois grandes grupos a serem divididas as bradiarritmias. Um grupo com alterações do nó sinusal e o outro grupo com alterações do nó AV. E aí a gente vai destrinchando cada um desses grupos. Os grupos, então, com alterações do nó sinusal são aqueles bradicardia sinusal muito comum nas síncopes neurogênicas, nas síncopes de reflexos vagais e a pausa sinusal, certo?
E o segundo grupo, que são os grupos de acometimento do nó AV, que aí sim são os bloqueios atrioventriculares, representado aqui pela seta vermelha, que aí classifica entre primeiro grau, segundo grau e total, né, que é o BAVT. O segundo grau tem mais 4 subclassificações, são importantes essa subclassificação, porque a conduta em relação a cada uma delas é um pouco diferente. Então, a gente precisa saber, sim, fazer esse diagnóstico. E, apesar de ser um tema simples, isso aí é bastante cobrado. Na minha prova de título, caiu um BAVT na prova prática para fazer o diagnóstico e fazer a conduta. Então, a gente precisa saber o diagnóstico. Começando, então, com o mais simples, que são as doenças do nó sinusal. O ECG mais clássico aí é a bradicardia sinusal persistente, podendo se caracterizar aí como pausas sinusais, que é o termo mais correto. Então, a bradicardia sinusal, com pausa sinusal maior do que 3 segundos, são geralmente bradicardias sintomáticas ou bradicardias que você tem que estipular um tratamento. Geralmente, o tratamento é farmacológico, na verdade, é reduzir o excesso farmacológico, né? É muito comum em pacientes que estão em uso de medicações que pode alentecer o nó sinusal e muito comum também em atletas. É descrito em atletas uma pausa sinusal durante o sono em até 4,5 segundos, mas, apesar de poder ser fisiológico, é descrito sempre toda pausa patológica acima de 3 segundos. Esse é o paciente que perde o automatismo sinusal, podendo fazer uma pausa, e nessa pausa ele pode estar sintomático, geralmente esses sintomas são síncopes. A outra doença do nó sinusal que a gente conhece é a síndrome Brady-Tach. A síndrome Brady-Tach é muito comum, é mais comum lá no CTI. A gente já viu alguns casos no nosso CTI, onde há uma alternância do ritmo cardíaco com episódios de taquicardia e bradicardia. Isso é mais comum em idosos mais críticos, em idosos mais desautonômicos. Então, isso é um problema, porque eu não consigo tratar a taquicardia manifestada aqui e eu não consigo tratar essa bradicardia, porque se eu trato essa taquicardia com medicações antiarrítmicas, na hora que esse paciente faz a síndrome Brady, ela tende a ser muito importante. Então, a síndrome Brady-Tach, ela tem uma indicação clara, que é inequívoca, de marca-passo, porque eu preciso tratar a Brady com o marca-passo para que ele me dê a segurança de eu tratar o período de taquicardia sinusal. É mais comum em idoso, desautonômico, e o tratamento da síndrome Brady-Tach, geralmente, suspender as medicações, obviamente, e muito provavelmente a maioria desses pacientes vão para um marca-passo definitivo. Se é um perfil de paciente que não está muito sintomático no período BRAD no CTI, eles não precisam, obviamente, receber um marca-passo transvenoso, nem transcutâneo, sem sintomas. Mas é um paciente que precisa ser alocado num protocolo para ser colocado um marca-passo definitivo. Muito bem. E o segundo grupo são os bloqueios atrioventriculares. Aqui, sim, são os mais comuns na nossa lida diária, onde traz pacientes geralmente mais críticos. Na verdade, é um alentecimento ou uma interrupção na segunda linha aqui de automatismo, que é o nó atrioventricular. A principal classificação ele se dá pelo grau, primeiro, segundo, terceiro ou total, e as outras classificações em relação à sede, se é nodal, troncular ou riciano, isso fica mais para o pessoal da ritmologia, que para nós é importante em alguns casos, mas geralmente não muda muito a nossa conduta. Então, é importante a gente saber da classificação, primeiro, segundo, terceiro grau, e as subdivisões a partir daí. Primeiro grau, eu tenho todos os estímulos atriais deflagrados e conduzidos, mas há um alentecimento maior do que aquele que é fisiológico, ou seja, eu tenho um intervalo que se manifesta no eletrocardiograma com intervalo PR maior do que 200 milissegundos. Essa é a regra, 200 milissegundos, são 5 quadradinhos daquele pequeno no eletrocardiograma, tá? O intervalo habitual são 2,5 quadradinhos daquele lá, acima de 200 milissegundos,
você tem, então, um BAV de primeiro grau. Causa mais comum disparado na frente é a farmacológica, o uso de beta-bloqueador e alguns outros antiarrítmicos é a causa mais comum, e na grande maioria das vezes são reversíveis, a conduta geralmente é expectante, basta tirar o agente causador, que geralmente é farmacológico. Aqui é só um esboço do que é um BAV de primeiro grau, um ritmo normal, com intervalo PR normal, e aqui eu tenho intervalo PR aumentado acima de 200 milissegundos, e assim ele se mantém. Aqui embaixo já é um eletro real, onde eu tenho intervalo PR sempre maior, fixo, mas toda onda P é conduzida. Onda P conduzida, toda ela, só o intervalo que é maior. Aqui nesse terceiro traçado aqui, o último aqui de baixo, a gente tem duas arritmias que a gente acabou de conversar. Uma bradicardia sinusal, com intervalo RR fixo, e um BAV de primeiro grau, com intervalo PR maior do que 200 milissegundos. Muito bem. Outro eletro aqui, mostrando o intervalo PR sempre aumentado, mas toda onda P é conduzida. Onda P conduzida, P conduz, P QRS. Mas tem um alentecimento maior. Aqui a onda P está mais próximo da onda T do que do próprio QRS. Esse é um BAV de primeiro grau clássico. Tá? Até aí, sem nenhuma dificuldade. Antes de passar para o BAV de segundo grau, eu vou pular para o BAV de terceiro grau, porque aqui também é um diagnóstico mais tranquilo, e depois a gente vai nas subdivisões do segundo grau. Aqui há um completo bloqueio à passagem do estímulo. E importante aqui na nossa prática diária é a gente não se confundir quando eu tenho um estímulo atrial semelhante, uma frequência nodal semelhante àquela frequência ventricular, mas elas estão dissociadas. Isso tende a parecer que o paciente não está em bloqueio, mas eu preciso olhar um D2 longo sempre que eu tenho uma bradiarritmia, sempre olhar um traçado longo para que eu não me confunda. E aí, o automatismo aqui ventricular se dá pelas células ventriculares, eles estão totalmente dissociados. A causa mais comum é adquirida, que é na nossa situação prática, e o tratamento é sempre o marca-passo. Obviamente, ele não precisa ser de imediato, se eu tiver uma causa, um nexo causal que eu possa retirar. Mas, com exceção de intoxicações farmacológicas, que é a causa mais comum, o marca-passo ele está sempre indicado. Aqui, então, um exemplo, parece uma onda P conduzida, mas não é uma onda P conduzida, essa que pode gerar confusão na hora de avaliar. Aqui eu tenho uma frequência atrial fixa, com espaço PP fixo, e eu tenho uma frequência ventricular fixa, com espaço RR também fixo. Ou seja, as ondas P estão totalmente dissociadas do QRS. Uma não enxerga a outra, então são como se fossem dois traçados no mesmo eletro. Um traçado atrial e um traçado ventricular totalmente dissociado. Às vezes, o traçado ventricular sai logo depois da onda P, então isso pode ser um fator de confusão. Este aqui de baixo, por exemplo, isso não é uma onda P conduzida. Isso pode dar uma falsa impressão. Isso é uma onda P que, por acaso, caiu aqui próximo antes do QRS. Então, como maneira prática, se a gente pega uma folha de papel, uma régua, coloca nesse eletro e marca as ondas P's, vocês vão perceber que todas elas são ondas P's com intervalos iguais. Elas se mantêm uma regularidade em seus intervalos. E o QRS também mantém uma regularidade em seus intervalos. Aqui eu marquei as ondas P's em vermelho, você vê que o espaço PP é igual. E o espaço entre os amarelos também é igual. Isso é um eletro de dissociação ou um BAVT. Às vezes, a dissociação, que a gente chama de dissociação quase isorrítmica, dá a impressão de que esse paciente está fazendo um BAV de segundo grau MOPTIS 2. Esse é o fator de confusão que a gente não pode deixar acontecer. Olha aqui um exemplo disso. Ele é de BAVT, BAV total. Parece uma onda P conduzida e uma onda P bloqueada. Onda P conduzida e onda P bloqueada. Isso não é uma onda P conduzida e uma onda P bloqueada. Essa aqui não é uma onda P conduzida. Por acaso ela caiu aqui e a frequência ventricular que está fixa está sempre caindo próximo da onda P, mas o intervalo PR é muito curtinho e se a gente seguir no traçado todo, vocês vão perceber que em algum momento essa onda P começa a entrar dentro do QRS, olha aqui.
Aqui ela começa a entrar dentro do QRS, uma outra onda P, e aqui ela caiu totalmente dentro do QRS. Então, aqui é uma dissociação quase isorrítmica, que é um fator de confusão na hora de avaliar. Aqui embaixo vocês percebem uma onda P que está bloqueada e a outra caiu dentro do QRS aqui, que a gente não pode subestimar isso aqui. Se a gente pega um paciente assim e a gente acha que ele está com BAV 2:1, ou seja, eu posso eventualmente postergar a minha indicação de marca-passo, porque o QRS está estreito e eu posso ficar falseado. Isso é um BAVT e merece aí um marca-passo. Muito bem. Então, a gente volta agora para o BAV de segundo grau para a gente esmiuçar os 4 subtipos deles. O BAV de segundo grau, na verdade, é aquele estímulo que eles não são conduzidos, mas eles não são conduzidos de forma intermitente. Então, se eles não são conduzidos de forma intermitente, e não é um BAVT, alguns conduzem, outros não, ele é classificado, então, como BAV de segundo grau. Nós vamos ver vários exemplos aqui. E a subclassificação é do tipo 1, pode ser chamado de MOBITS 1, tipo 1, tipo 2, BAV 2:1, isso aqui nós vamos descendo no critério de gravidade. E o BAV de alto grau ou avançado. BAV avançado ou de alto grau não é o BAVT. Ele é uma classificação um pouco diferente, que na prática não se difere muito, porque a conduta em relação a ele também é marca-passo, mas a gente tem que fazer o diagnóstico na hora de fazer uma solicitação de algum exame, por exemplo. O BAV de segundo grau MOBITS 1 é aquele BAV onde a onda P ela começa a espaçar em relação ao QRS de forma progressivamente, de forma proporcionalmente maior até que ele é bloqueado. Este aumento proporcionalmente maior, ele tem um nome chamado fenômeno de Wenkeba. Então, se alguém ouviu falar de fenômeno de Wenkeba, é exatamente isso, um aumento progressivo na onda P, mas esse progressivo segue uma proporcionalidade. Então, esse aumento do intervalo PR vai se aumentando gradativamente, a gente brinca falando, ele está avisando que ele vai bloquear. Então, há uma analogia, realmente, existem muitas analogias, né, na hora de explicar, justamente para pessoas que são mais leigas, ou seja, acadêmicos, que estão entrando em contato com eletrocardiograma e bradiarritmias com pouca bagagem, a gente usa muita analogia. Então, o BAV de primeiro grau é a analogia do casamento em que a esposa fala, para de beber, eu vou te largar, e se continua, ela vai avisando, até que um dia ela te larga. Já o BAV de segundo grau, ela não te comunica. Um dia você chega em casa e suas malas estão lá no corredor. Então, vamos lá. BAV de segundo grau, MOBITS 2. O intervalo PR vai aumentando devagarzinho, até que ele é bloqueado. Aqui um eletro real, PQRS com intervalo PR progressivamente maior, aumentou mais ainda e bloqueou. E aí começa o ciclo novamente, PQRS, o intervalo aumentando até bloquear. O outro eletro, PQRS com intervalo, um intervalo maior e maior ainda e é bloqueado. Depois reinicia o ciclo. Vocês percebem que a onda P tem um intervalo parecido, mas o QRS, o intervalo RR, espaço RR, ele é diferente do BAVT, que tem o intervalo RR muito semelhante. E aqui um outro eletro, um PQRS, vai aumentando, até que bloqueou. A onda P caiu aqui em cima da onda T quase. E aqui começa o ciclo de novo, aumenta, bloqueia. E assim começa um novo ciclo. Isso é o BAV de segundo grau, MOBITS 1, ou seja, ele está aumentando, ele está te avisando que vai bloquear. Que na última linha vocês percebem claramente isso. Aqui é a onda P bloqueada, mas ela vem aumentando o intervalo PR, MOBITS 1. Isso habitualmente está relacionado ao uso de medicações, nem sempre há uma indicação clara de marcar passo aqui. As indicações aqui são mais tímidas, porque geralmente você pode conduzir bem clinicamente esse paciente sem indicação de um marca-passo. Tira a causa, acompanha, e raramente eles são sintomáticos. Quando são sintomáticos, não tem uma outra coisa a ser feita, a não ser um marca-passo. O MOBITS 2, é aquele que eu disse para vocês, que não há aviso, quando você chega, a mala já está no corredor e ela te largou. Ou seja, a condução se processa de 1:1 até que uma onda P é bloqueada de forma
inesperada. Os intervalos PR são idênticos antes e depois do bloqueio. O tratamento aqui, sim, é um tratamento, é o marca-passo. P conduzida, P conduzida, P conduzida, e sem aumento do intervalo PR, ela automaticamente bloqueia sem mandar aviso, tá certo? Aqui, PQRS, PQRS, vocês percebem que o espaço PR é igual nos 3 ciclos e, de repente, ele bloqueia. Ou seja, ele não manda aviso, isso é um perigo. E perigo eletrocardiográfico nas bradiarritmias se trata com marca-passo, tá? Na nossa prática diária, esse perfil de paciente, estando assintomático, ele não precisa de um marca-passo transvenoso e ficar monitorizado com marca-passo transvenoso, aguardando um marca-passo definitivo. Esse é um perfil de paciente que, se a gente acompanha mais de perto, dá para aguardar um marca-passo definitivo, tratar a causa e tudo mais, e não necessariamente sair correndo para passar um marca-passo nele. Aqui o outro eletro igual, até quando a P é bloqueada de forma súbita. Aqui outro VAV MOBTIS 2, PQRS, P bloqueada. PQRS, 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 P bloqueada. Então, às vezes bloqueia com 3, às vezes bloqueia com 4, mas sem mandar aviso, tá certo? E o próximo passo é quando eu tenho mais de uma onda P que vem sendo bloqueado, ou seja, aqui, nesse caso, com um aumento da frequência. A cada 2 ondas P, eu tenho um bloqueio. 2 ondas P, um bloqueio. 2 ondas P, um bloqueio. Isso é o bloqueio chamado BAV de segundo grau 2:1. Nada mais é do que um BAV de segundo grau MOBTIS 2, só que com a frequência de bloqueio mais regular e mais frequente, mais elevada. Isso é um próximo passo para um BAVT, né? Então, essa é a classificação de 2:1. Quando eu tenho 3:1, ou seja, 2 ondas P consecutivamente bloqueadas na sequência, eu vou para a última classificação, que é a classificação do BAV avançado. É isso aí, o BAV avançado. Eu tenho uma onda P conduzida, 1, 2, 3 ondas P bloqueadas, ou seja, quando ele é maior ou igual a 3:1, 3 ondas P conduzidas, 3 ondas P bloqueadas para uma conduzida, ele é chamado de BAV avançado. E aqui se faz muita confusão com BAVT. Mas o intervalo PR aqui é conduzido, aqui o intervalo PR é conduzido, intervalo PR é conduzido, conduzido. Mas ele bloqueia de forma intermitente com maior densidade, maior incidência. Ele vem PQRS, 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 depois P. E aí continua bloqueado. P continua bloqueado, e aqui, ou seja, 3 ondas P para um bloqueio. Isso é um bloqueio 3:1, chamado de BAV avançado. Diferente aí do BAV de segundo grau 2:1, que você tem sempre uma P conduzida e uma P bloqueada. P conduzida, P bloqueada. E assim sucessivamente. O tratamento a partir do BAV de segundo grau MOPTIS 2, lembra-se que é sempre com o marca-passo. E aqui, para a gente finalizar e a gente abrir para a nossa discussão, porque a gente já tinha previamente avisado que isso era mais rápido, a gente vai ter mais tempo de discussão. Aqui eu chamo a atenção pelo seguinte: o ACLS de 2020 trouxe uma recomendação, uma mudança aí, a mudança principalmente se dá aqui na dose de atropina, mas percebam o seguinte: o ACLS colocou todas as bradiarritmias sintomáticas no mesmo pacote. Então, se você pegar uma bradiarritmia, independente de qual seja, vamos supor que você não sabe fazer um diagnóstico de uma bradiarritmia, um diagnóstico achando que um eletrocardiograma é uma arritmia complexa e você não tem noção, o ACLS te autoriza a fazer, adiante de uma bradiarritmia com sinal de hipotensão, alteração mental, sinais de choque, você iniciar um tratamento conservador com medicação e a dose de escolha aqui é atropina. O que mudou do antigo para o atual é que a dose era de 0,5 miligrama, agora é de 1 miligrama, podendo chegar a repetir a 3 a 5 minutos, até 3 miligramas de dose máxima. Repetir, então, mais 2 vezes. Agora, cuidado, porque nem toda bradiarritmia responsiva é responsivo ao estímulo cronotrópico da atropina. Então, se a gente pega um BAV avançado, um BAV 2:1, um BAV MOPTIS 2, tipo, de segundo grau, MOPTIS 2, ou um BAVT, e se confunde com dissociação isorrítmica, nós citamos um eletro lá que vocês viram como exemplo, e começa a dar atropina para esse paciente, senão ele não vai responder.
além de não responder, ele vai ficar mais tempo hipotenso, mais tempo mal perfundido e a mortalidade está aumentando. Então, nós, lá do CTI, nós não temos a chance, eventualmente, de não fazer um diagnóstico correto em relação às bradiarritmias. São fáceis, não é complexo, é um eletro bastante tranquilo de se avaliar, e a partir daí a terapêutica deve ser dirigida e não ser colocada, cuidado para não colocar tudo num pacotão só, como a Celeste está fazendo, mas aqui é uma orientação geral. Nós, intensivistas, precisamos especificar aí o diagnóstico correto, porque a gente não perca tempo. Pegou um BAVT, se o paciente é ou não sintomático, ele precisa de um marca-passo, ele vai ficar sintomático em algum momento. Então, não dá para ficar dando atropina. Na sequência, dopamina. Não sei se as pessoas são muito novos, eu e o Luigi aqui, que já usamos dopamina, acho que ninguém mais usou dopamina aqui entre vocês. É uma droga... Fale por você, não sei nem o que é isso. Você já usou dopamina, assim que eu sei. E depois infusão de adrenalina, que a gente habitualmente não usa. Então, cuidado ao olhar esses organogramas para não ficar fazendo igual para todo mundo, porque quem faz igual para todo mundo não consegue fazer redução de mortalidade, nem diagnóstico precoce, muito menos terapêutica objetiva. Então, é isso, turma. A gente pode abrir para pergunta agora. Nosso tema foi curtinho mesmo, dá para a gente discutir um pouquinho aí. E aí, turminha? Residente, cardiologia é uma coisa muito interessante, né? Todo mundo sabe muito, não é isso? Bate o olho no eletro lá, todo mundo sabe. E na terapia intensiva eu acho mais interessante ainda, nessa, a gente brincando aí das antigas, mas recente também é a realidade. A gente tratar monitor, né, cara? Eu acho interessante o paciente estar com alguma alteração eletrocardiográfica no monitor. E Não o pode. colega está sentado na ilha, lá no meio do CTI, lá, e pede para fazer um negócio lá, e é isso mesmo, né? E aí não pensa que básico, né? Parabéns, né, Fábio? O monitor é monitor de frequência. Exatamente. Não é monitor de ritmo, né? Não Monitor é de de ritmo. ritmo é eletro, e muito E menos da aí, ou de seja, né? avaliação de super e infra, né? O Fábio falou muito bem aí, foi uma aula bem objetiva, bradiarritmia é você entender a causa, né, e faz isso que o Fábio falou. Tudo que é organograma é uma recomendação, uma orientação para você seguir, mas você não tem que ficar restrito a isso e colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Você tem que... Organograma, gente, é igual eu costumo dizer, do up-to-date, né? Os meninos ficam bravos comigo que eu falo isso aí. Mas o up-to-date é para quem já tem a matéria na cabeça, entendeu? Não adianta você estudar pelo up-to-date, né? O up-to-date é uma orientação, você vai ali fazer uma consulta e eu falo que um organograma é a mesma coisa, é uma consulta. Você tem que entender, você tem que saber onde procurar o organograma, primeira coisa. E bradiarritmia dentro de terapia intensiva, os meninos estão lá, nós estamos com 80 leis de CTI lá. Quantas vezes, né, o Vaguinho aí, que agora virou plantonista também, né? A Ana está dando muito plantão com a gente, a Nath. Quantas vezes você viu bradiarritmia aí nessa breve história sua aí no Sérgio Castro? Hã? Nath, sei que é plantonista raiz aí. Vaguinho, Ana, vocês já viram bradiarritmia dentro? Você tem nossa aí alguma vez? A gente vê muita bradiarritmia associada à medicação, mas assim, que precisou de intervenção, marca-passo, a gente vê pouco até. Por quê? Vocês sabem por quê? Que a gente vê pouco, 80 leitos. Eu mandei o relatório para os meninos agora no grupo gestor, em novembro nós tivemos 355 admissões, 355 entradas no nosso CTI. Vocês acham isso pouco para ter bradiarritmia? Tem um motivo, tem um motivo. Nós não somos referência, né, gente? Todo paciente que tem qualquer suspeita cardiológica não vai para nós, né? Então, não quer dizer que só pacientes que têm um diagnóstico prévio que vão ter. O paciente dentro da terapia intensiva, existem vários medicamentos. Tem um que vocês gostam muito aí de usar, Precedex. É bom, né? Muito bom. Excelente, né? Aí tem um doido lá da madrugada. O paciente está doido tomando Precedex.
o plantonista é doido, né? O paciente fica doido, olhando o doido, faz o quê? Faz um bolo de 10 ml lá para mim. Bom, né? Aí o que acontece, doutor Fábio, quando a gente faz um bolo de 10 ml de precedentes? É o grande problema do Precedex, é essa bradicardia, né, Nath? Sobretudo quando associado ao opioide, que a gente bloqueia o estresse adrenérgico e associa. Era muito comum quando a gente usava nos CTIs privados o Precedex com remifentanil. Era uma chuva de bradiarritmia. Era uma beleza. E aquela coisa assim, da gente... às vezes você vê até um paciente com a dose baixa, né, gordinho, do próprio fentanil, você vai ali, faz um bolozinho, 3, 4 ml, você vai olhar no monitor já regularmente ou continuamente uma frequência cardíaca de 70, 65. Gente, nós estamos falando de paciente crítico, uma frequência de 70 num paciente crítico, né? Se ele não tiver para ter alta amanhã, que está ótimo, está bem, tranquilo, realmente ele está dormindo, tem alguma coisa errada na frequência cardíaca aí de 60, 70, né? A gente tem que ficar de olho nisso. E é muito importante, às vezes a gente passa desapercebido, que a gente tem que checar o quê, gente? O paciente está fazendo uma bradicardia lá, você chegou lá, os residentes aí, a turma que está participando, o que você faz? Você está com... O pessoal te chamou, né, gente? Isso nas nossas aulas a gente fala assim, alguém entrou, chegou perto de você, onde você estiver, e falou, o paciente está esquisito. O que você faz, Nath? Vou ver o paciente. Esquisito sou eu, né? Deixa eu ir lá ver o paciente. Está esquisito, tem alguma coisa. Mas, gente, a equipe do CTI chamou a gente, perguntou alguma coisa do paciente, levanta, vai lá e olha o paciente, descobre o paciente. Que às vezes o eletrodo está fora do lugar, às vezes o paciente está morto, né? O paciente está esquisito, ele não está respondendo, mas morreu, ninguém viu. Acontece dentro do CTI. Aí tem uma bradiarritmia, você vai lá, olha o monitor. E aí, Wagner, o que você faz? Tá? Eu estou falando em termos práticos, gente. Em teoria, o Fábio, né, brilhou aí, não precisa nem falar. E vocês vão acabar aí agora, o que vocês vão fazer? Up to date, né? Não. Livro. Vocês vão para o livro, estudar. Tá? Estudar. Né? Up to date, não. Quem gosta de up to date é o Paulo. Tá? Conferir a monitorização está correta, vou pedir para fazer um eletro. Perfeito, Wagner. Faça um eletro. Se alguém fala com você, o meu paciente está esquisito, não for alteração de nível de consciência, de TCE, algum paciente neurocrítico, nem neurocheque propriamente dito, faz um eletro para mim. Aí chega lá, você bate o olho no monitor. A gente gosta de fazer isso na corrida de leito, né, meninos? A gente está lá na corrida de leito, olha no monitor, parece um FA, pelo monitor. Né? Bonito, deve ser mesmo, né? Ninja. Faz para mim um eletro, por favor. Pega o eletro e olha e fica lá do lado do paciente. Aí com o eletro na mão, você não sabe o que é, chama ajuda, né? Chama ajuda. Gente, eletro não é fácil de você ler um eletrocardiograma. Eletrocardiograma, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis que tem você dar um diagnóstico. Né? Porque não é só olhar o eletro, olhar a história do paciente, ver o que está acontecendo. Né? O paciente está com PA, né, Wagner? Aí você faz um eletrocardiograma, você olha a curva da PA lá. Tem tudo a ver, né? A curva da PA com o eletrocardiograma. Igualzinho. Né? Então, a gente tem que ter ideia do que a gente está falando, pessoal. Quando eu brinco com vocês no negócio de up-to-date, é que hoje em dia a gente fica muito apegado à evidência. É importante. Não estou falando que não é. Mas não existe evidência sem experiência. Para quem escreveu, quem descobriu, quem fez trabalho, foi baseado na experiência de alguém, foi baseado em outro estudo de alguém. E o contrário também não existe, né, gente? Não existe experiência sem evidência. Então, o cara não adianta ele trabalhar e não registrar o que ele está fazendo, as descobertas que ele faz. Por que eu estou falando isso com vocês? Pergunta para os meus residentes. Nós estamos começando mais um ano, estão chegando 4 colegas aí seus. Quantas vezes vocês pegaram um livro-texto no ano de 2022 para dar uma estudada? Nath? Hã? Vaguinho, você estudou? Compramos até livro, chefe. Muito bem, eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso.
mas não percam esse hábito, porque a gente tem que estudar o que? Eletrocardiograma, tem que estudar eletrocardiograma, mas você vai estudar eletrocardiograma em artigo, né? E o fisiológico, e o básico. Alguns artigos descrevem isso, mas o artigo é cansativo, o artigo é chato. Ó, apareceu uma sombrinha aqui. Ó, esse é meu do meio, viu, gente? Bem, eles estão me chamando aqui para dormir já. Daqui a pouquinho nós vamos lá, filhote. Entendeu, turminha? Mas é as dúvidas aí. Ó, a Dani perguntou lá, quanto tempo dura um marca-passo transcutâneo? Ó, Dani, eu já vi marca-passo transcutâneo durar 15 dias. Né? Não pode, gente, não pode, né? O transcutâneo, gente, é para tirar... Quem que falou aí? Não, na verdade, é o tempo necessário para você passar um venoso. Exatamente. É um pré-hospitalar, que você não tem um transvenoso para passar. Na terapia intensiva, você tem que ter as pás do transcutâneo, sim, na emergência, não é nem na urgência, na emergência, porque todo CTI, obrigatoriamente, para cada 10 leitos, eu tenho que ter um marca-passo transvenoso, né, disponível para atendimento. Então, o transcutâneo é 1 para 10 e o transvenoso, 1 para 10 é o transcutâneo, tá? Tem que estar no carrinho de parada. E o transvenoso você tem que ter disponível pelo menos 2 para cada 30 ou 40 leitos, se eu não me engano, aqui agora, que é a obrigatoriedade da nossa regulamentação. Mas é isso que o Borginho falou aí, tem que dura o tempo para você passar o transvenoso. Né? Não raro, a gente vê pacientes sendo transportados em longas distâncias com o transcutâneo. E aí, o que a turma faz? Não está respondendo. Eu vou lá e aumento a amperagem. O que acontece? Você vê o paciente pulando a maca. E pior, acordado, né? Porque o indivíduo geralmente faz isso. Não entuba o paciente, não. Deixa ele acordadinho, porque é perigoso entubar o paciente, né? O que acontece? Você sabe, Nath? Dani, Niara, Thaís. O Soneca está ali, gente. Está ali. O paciente vai sentir dor, ué. Não? Dor. Além de dor, o choque do transcutâneo faz o que com a musculatura torácica? Pode queimar? Isso. Além da queimadura, contratura. Contratura durante 24 horas, 18 horas. O que acontece na crise convulsiva? O paciente está convulsionando muito tempo lá. O que a gente pede na admissão? CPK. Esse paciente pode fazer rabdomiólise por causa do marca-passo transcutâneo. Nós já vimos isso no SED de Castro algumas vezes, paciente de UPA que chega para nós, que ficou com marca-passo lá, aí vem um artista, né, liga uma dobuta, né, tira o marca-passo e transfere o paciente para nós com a dobuta, porque é uma insuficiência cardíaca descompensada. Bonito. Chega lá para nós com rabdomiólise, insuficiência renal por causa de um bloqueio. Né? A gente já viu isso lá algumas vezes. Falei demais, Toninho. Agora são vocês aí. Bruninho, saudade de você, Bruninho. Estava lá em Resende Costa. Nada, agarrado no barreirão. E aí, Ô, Fábio, tirar uma dúvida com você aqui, aproveitar, velho. Mais de uma vez, já passando marca-passo transcutâneo em situação de emergência, aconteceu comigo de eu ver que o paciente ele capta, às vezes, do ponto de vista eletrocardiográfico, eu vejo que eu capturei o eletro usando lá para marcar passo, mas o paciente ele não tem uma captação mecânica, assim. Qual que é a justificativa para isso, velho? É o output, Bruninho. É o output. O marca-passo transcutâneo, a gente não pode ser conservador com ele. A gente precisa... O estímulo, o output é alto. Então, 60 mA de output para você iniciar é o que você precisa. Precisa você começar lá 10, 15, 20, você tem só captura muscular, você vê um espícula lá no monitor, mas ele não consegue fazer comando. Tem pacientes que têm um toicinho enorme, outros são mais magrinhos, outros as pás não estão muito bem acopladas. Então, está bem acoplada antero-posteriormente a placa, levemente lateralizada a placa da escápula, e com output mais alto, por isso que esses pacientes precisam estar sedados. Não dá para colocar um marca-passo transcutâneo com paciente sem sedação. Ele não tolera, né? O choque é importante. Então, é o output mesmo. Geralmente, a gente precisa chegar a 60, 80, até 100 milivolts lá para poder
o comando. Essa é a causa mais comum. É o posicionamento das placas e o output, que a gente geralmente considera ser muito conservador. Aí, meninos, vocês estão nessa situação que a gente está comentando agora aí, não esquece disso não. Você viu no eletro, não tem PIA, coloca a mão no pulso e vê se está igual ao eletro. Porque às vezes você está achando que você está tratando lá e não está não, está com Então, tá. 20 Tá de vendo? Só frequência escrito. cardíaca. É. Checar pulso, né, Bruninho? Falou tudo, bicho. Você está vendo no eletro ali, o paciente está bradicardia, que às vezes no eletro, está em atividade elétrica sem pulso, uma frequência na eletro lá no monitor de 45. Aí você vai checar pulso, o paciente está midriático sem pulso, esse paciente está morto ou está parado. Né? Então, tem que ficar esperto, é botar a mão no paciente e examinar o paciente. O Bruninho falou aí, importantíssimo, checa pulso. Bradicardia sem pulso, o que é isso? Outra Né? coisa, não dá choque, né? O pessoal já acha que dá choque, não dá choque. Só quem fizer isso, pega as pás, põe um do lado da orelha assim e dá choque. Aí resolve o problema. Pode pôr a mão, porque não dá choque mesmo, não. Claro. Primeiro, parabéns pela aula, né? Sempre muito didático aí. Obrigado. Eu senti falta de uma coisa que você devia ter feito. Você devia ter trazido no final uns traçados e perguntado para os residentes, nominalmente. Eu acho que, né, ter trazido um pouco de emoção aí no final. Fica aí como dica para a próxima, né? É uma boa ideia, a gente tinha tempo, né? Ter colocado um casos clínicos aqui, né? Seria bom mesmo, verdade. Mas outra coisa que eu queria falar, chamar a atenção dos meninos, é o seguinte. Primeiro, né, aproveitando a fala do Luiz, realmente, né, a gente não pode ficar sempre restrito às orientações, aos guidelines, se isso for nos desviar do principal, que é a garantia, nesse caso, de uma perfusão adequada, né? Às vezes eu vejo, o pessoal se confundindo nas condutas e perde o cerne, né, Luiz? Que é avaliar se o cara está bem perfundido. Aí fica fazendo um monte sabe? Não, mas a indicação é do... aquilo que é o principal, que é enxergar o paciente na sua totalidade e saber se o cara tem débito cardíaco adequado àquela situação, às vezes é deixar de lado. Isso é frequente acontecer no manejo. Eu não sei se porque o manejo muitas vezes depende da instalação do marca-passo transvenoso, que é algo que muita gente tem medo, né, de instalar, inclusive vai ser tema de aula e de oficina nossa, tá? Mais para frente. Mas isso que o Luiz falou é importante. O Luiz fica me sacaneando aí que eu gosto de up-to-date, que eu gosto de evidência, mas eu sempre deixo claro para os meninos na aula lá que, além das lacunas inúmeras, né, que a gente tem, a boa e velha avaliação do paciente à beira-leito é insubstituível. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para os meninos são as causas dos bloqueios potencialmente reversíveis, né? Droga, e uma situação que deixa a gente um pouco na cilada, às vezes, são coronariopatias, isquemias, gerando o bloqueio. Porque em determinada situação de hipofluxo, de redução de débito cardíaco importante, às vezes você vai ter marcador de isquemia secundário. Então, você chega a um paciente que já foi conduzido durante 24, 48 horas numa UPA, mal perfundido, com débito cardíaco reduzido, e você pede uma troponina, vem aumentado. Você não sabe o que é causa e consequência. Então, a importância de uma anamnese bem feita está aí, né? Você conseguir tentar achar essa relação, o que veio primeiro. Hipotireoidismo, hipercalemia, as drogas, né? Então é importante mapear isso sempre que vocês receberem um paciente com bloqueios, para que a gente se planeje, né? Se esse paciente tem não tem nenhuma causa dessa reversível, é um paciente que já tem que ser direcionado para um serviço que coloque marca-passo. Do contrário, é tentar atuar para ver se a gente consegue reverter. E não atrasar a passagem do marca-passo transvenoso. Como o Fábio falou, o tempo do marca-passo transcutâneo é até você conseguir estabelecer de forma definitiva, ou semi-definitiva, né,
Infelizmente, assim, para algumas situações, o cara na UPA, sem backup nenhum, é o que ele tem, é um marcapasso transcutâneo. Cabe a nós receber esse paciente o mais rápido possível e dar prosseguimento. Idealmente, não a gente, né? Mas se chegar até nós, no metropolitano, é fazer essa estabilização de forma mais definitiva para que a gente possa passar por um serviço cardiológico de referência, né? Mas é isso, ô Fábio, obrigado mais uma vez, parabéns mais uma vez e muito obrigado aí Eu te pelo agradeço. apoio, pelo... Eu te agradeço. Você chamou atenção aí numa situação que a gente já teve no metropolitano, a gente tem pouco, porque nós não somos referência em coronária, apesar da gente receber uns infartinhos lá com muita frequência. Mas a gente já teve isso no metropolitano, que é o infarto de coronária direita, o infarto de VD, gerando BAV avançado e até BAVT, né? Quer dizer, o infarto de coronária direita, o infarto de ventrículo direito, com bradicardia e hipotensão, isso é algo descrito, há um epônimo não, há um nome para isso, que é um reflexo chamado de Bizold-Jarisch. É só um nome que não precisa decorar, os residentes não precisam decorar isso, mas saber que existe. Quando eu tenho lesão coronariana, sobretudo na coronária direita, que é a coronária que lança o ramo para o nó AV, eu posso fazer um BAVT por conta de infarto de coronária direita, sobretudo infarto de VD. Então, não é incomum nos CTIs cardiológicos, é incomum no nosso, mas nós já tivemos esse perfil de paciente, esse paciente ficou com marcapasso transcutâneo um tempinho, ele ficou com marcapasso transvenoso porque ele teve um rebaixamento sensório, entubado, foi lá no CTI 4, do segundo andar. E esse paciente, nós trocamos o marcapasso dele 2 vezes, e para fazer a troca desse marcapasso, a gente usou o marcapasso transcutâneo, que ele era totalmente dependente. Então, eu não poderia desligar o marcapasso, tirar, passar outro e ele ficar esperando. Então, a gente fez uma força-tarefa lá de colocar o marcapasso transcutâneo e ir reduzindo o estímulo do venoso até que o marcapasso transcutâneo assumisse o ritmo, tirou o venoso, puncionou do outro lado e passou um novo marcapasso transvenoso com o marcapasso transcutâneo conduzindo. Nós discutimos esse caso numa discussão com os residentes na quinta-feira, quando o Zé ainda estava entre a gente lá no CTI. Então, não é incomum no nosso CTI, mas não é tão incomum assim nos CTIs cardiológicos. É um reflexo bastante importante. Infarto de coronária direita, cuidado, porque esse paciente pode e geralmente vai bloquear. Excelente. Chegando ao finalzinho, reta final, e alguma dúvida com perguntas? Beleza. Agradecer a presença da turma aí de outros serviços que estão acompanhando nossas aulas. Lembrando que tem as aulas passadas, ficam no nosso canal lá no YouTube, quartas intensivas, só digitar lá, e a gente está atualizando semanalmente as aulas nossas lá para quem quiser rever ou assistir alguma que perdeu aí para trás. Mais uma vez, Bordinho, brigadão aí, cara, pela dedicação sua e de todos os nossos preceptores. Obrigado pela presença de todos aí. Semana que vem tem mais. Eu lanço para vocês aí. Maravilha. Boa noite, turminha. Um abraço para todos vocês. Abraço, valeu.